Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria e paz no coração. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre a importância de nós passarmos o processo de cabeça erguida para vivermos o propósito de Deus na nossa vida. É chegado o tempo de florescer, mas para nós florescermos primeiro, nós temos que criar raízes profundas. E nessa manhã eu falo para você, floresça, mesmo sem você entender o solo onde você foi plantado, mesmo sem você ver a chuva chegar para te molhar para molhar a sua semente, para que você crie raízes e cresça e floresça, mesmo quando tudo ao seu redor parece poeira, silêncio, vazio, dor, solidão. Floresça de dentro para fora. Fortaleça suas raízes e assim você crescerá e dará frutos. Há uma diferença muito grande entre o deserto e o jardim. Há uma sabedoria muito grande que nós aprendemos no deserto que o jardim não nos ensina. A arte de permanecer, a arte de entender que mesmo estando escondido, mesmo na dor, mesmo estando invisível, mesmo que os outros não nos vejam, nós temos que confiar no processo de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que crer que mesmo que ainda há dor, mesmo que ainda há solidão, ainda é vida, ainda há vida, ainda é possível florescer. Não precisamos esperar que a primavera chegue para que possamos começar a florescer. Nós só precisamos permanecer até o fim, permanecer onde Deus nos colocou, mesmo que doa, mesmo que faz chorar, mesmo que estejamos sozinhos, nós temos que permanecer. Nós temos exemplos maravilhosos de mulheres que sofreram, de mulheres que choraram, de mulheres que oraram, de mulheres que buscaram pela presença de Deus, de mulheres estéreis que Deus concebeu a ela filhos. Sara, Sara, mesmo sendo idosa, mesmo Deus dizendo que ela seria mãe, anos se passaram e ela nos diz: não desista só porque parecia impossível. Eu esperei anos e anos para ouvir a promessa de Deus se cumprir na minha vida. E ela se cumpriu, porque não há nada impossível para Deus, para que Deus não possa fazer na minha e na sua vida. Agar, quando foi abandonada do deserto com seu filho, estava sozinha, com medo, sem direção, sem esperança. Mas Deus encontrou ela ali. Deus encontrou ela e deu sustento e cuidou dela. Mesmo quando você se sente invisível, mesmo quando você acha que ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Deus continua olhando por você. Deus irá prover para você, assim como foi com ela. Ana, Ana desejava ser mãe. Ana vivia triste, chorava, orava. Ana não tinha nem mais voz para orar. E só lágrimas saíam dos seus olhos. Ela derramava lágrimas quando ninguém entendia a sua dor. Mas Deus ouviu cada oração, as de choro, as de silêncio, as de clamor. E no tempo certo, Deus respondeu a oração de Ana. Deus abriu a sua madre e ela pôde ser mãe. Você lembra de Rabi? Uma mulher com uma vida toda errada, com um passado que não definiu o seu futuro. Ela carregava uma história de muitos julgamentos, apontamentos. Mas Deus não é aquele que aponta os nossos erros. Ele é aquele que perdoa, que nos dá uma nova história, um novo começo. Quando você escolher confiar em Deus, Ele vai reescrever a sua história, assim como foi na vida de Raabe. Você lembra de Ruth e Noemi? Noemi perdeu tudo, perdeu seu marido, seus filhos. Ruth perdeu o seu marido. Ruth saiu da sua cidade, da sua parentela, do seu povo, para um lugar desconhecido com sua nora. Deus transformou a perda delas em um novo começo. E nós aprendemos que terra seca não é a nossa destruição, não é o nosso fim, mas sim pode ser o começo de uma nova história. Mas quando nós continuamos caminhando com Deus, se nós continuarmos caminhando com Deus, Ele vai abrir novos caminhos.
Ele vai nos dar nova direção, lugares onde nós nunca iríamos imaginar, situações que nós nunca iríamos imaginar viver. Assim foi na vida de Ruth, Deus transformou a vida dela e através dela a sua sogra também foi abençoada. Esther, eu amo a história de Esther. Esther era uma das mulheres improváveis que Deus usou. Deus ele nos coloca exatamente onde nós devemos estar, onde Ele quer que nós estejamos. Onde você está agora, nesse momento, é onde Deus quer que você esteja. Às vezes você não entende o motivo de tudo isso, dessa situação, o porquê disso. Mas você tem que entender o propósito de Deus na sua vida. Deus ele está preparando algo maior, algo maravilhoso para acontecer na sua vida, mas você tem que passar pelo processo. O tempo de Deus na nossa vida é perfeito, assim como ele foi na vida de Esther. E através dela todo o seu povo pôde se defender. E ela foi uma rainha justa, uma rainha temente a Deus. Talvez todas essas mulheres juntas diriam para nós hoje: continue andando com fé, continue caminhando, continue crendo, porque cada mulher tem um caminho, um destino, uma história, um propósito. Cada uma de nós temos que passar pelo processo e lá na frente nós iremos contar a nossa história, a história que Deus escreveu para mim e para você. O que nós temos que fazer é permanecer firme, é permanecer crendo. Não sei quais têm sido as suas orações, se é pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua família, se é por um trabalho, se é por uma cura, se é por uma dor que tem te incomodado, que você está levando ela há anos na sua vida e você não consegue se libertar dessa dor. Se é um desejo ruim, um desejo de vingança, um desejo de morte, se é depressão. Eu não sei o que você está vivendo. Eu só sei que o que você está vivendo é o que Deus preparou para a sua vida. E às vezes o nosso processo nos faz chorar, nos faz passar por momentos de solidão, de abandono, por momentos difíceis, por diagnóstico que o médico fala, não tem mais jeito, não tem mais para onde correr. A medicina humana não tem mais solução. Mas para Deus não é o final, pois Ele é o médico dos médicos, a última palavra vem dele. Se alguém te feriu, se alguém te abandonou, se você teve uma perda que você não consegue perdoar essa perda, o motivo, como isso aconteceu, como essa situação aconteceu, você não consegue entender o porquê Deus permitiu aquela morte. Porque permitiu que fosse daquele jeito, naquela situação. E você está se prendendo no seu passado, você está se prendendo na sua dor. E isso tem te impedido você de viver o propósito de Deus na sua vida. Hoje é o dia que Deus preparou para você e Ele quer dizer: eu não perdi o controle da sua vida. Eu estou no controle de tudo, tudo está nas minhas mãos. Tudo tem o seu tempo e a sua hora de acontecer. E há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de sorrir, tempo de chorar, há tempo de plantar e tempo de colher. E hoje é o tempo que Deus quer que você floresça, que a sua raiz, que a sua semente crie raízes profundas para que ela possa crescer e possa vir ventos fortes, tempestades, sol escaldante e você não irá morrer, você irá permanecer firme. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o tamanho da sua decepção, do seu medo, mas a única coisa que eu sei, o nosso Deus é maior do que qualquer dor, sofrimento, abandono. E Ele quer cuidar de você, Ele quer mudar a sua história, assim como Ele foi na vida dessas mulheres. Convida o Senhor Jesus a caminhar com você hoje. Entrega tudo aquilo que está te impedindo de crescer, de florescer nas mãos do Senhor Jesus. Deixe Ele cuidar de você e Ele vai mudar a sua história. E você vai começar uma nova história com o Senhor Jesus. Um recomeço, ainda há esperança para você, ainda há renovo, recomeço, transformação. Sabe por quê?
O Senhor Jesus te ama e Ele não perdeu o controle da sua vida.